Olá, eu sou o Luís Pedro Ferreira, sou jornalista há 20 anos e hoje jogo eu. Porque eu estive na Bola 2 vezes, eu comecei como jornalista na Bola, fui estagiário da Bola e depois saí ao fim de 9 meses, se não me engano. Fui despedido, engraçado, e depois voltei muitos anos mais tarde para ser diretor da Bola, diretor de informação da Bola, e portanto estou há 2 anos e praticamente há 2 anos deste regresso. Transformar a Bola era o desafio mais interessante dos jornais em Portugal e está a ser um desafio, eu vou usar uma palavra que não devia usar, está a ser um desafio do caraças, ok? Mas pronto, isto também é o formato que é e sinto-me um bocadinho à vontade para usar a palavra, mas é um desafio grande, sem dúvida. Mas depois que me explicaram o projeto, eu consegui perceber porque é que o meu perfil era considerado. E pronto, e aqui estou e cá voltei com todo o gosto para levar a bola para a frente e continuar a bola a rolar. Eu sempre fui leitor, neste caso, da Bola, sempre de jornais. Mas a Bola, eu posso ser daquelas pessoas que dizem eu aprendi a ler com a Bola no sentido que era o meu hábito de leitura diário. Eu tenho uma irmã que é jornalista e, portanto, já era jornalista na altura e, portanto, foi ela que me propôs, quando percebeu que o curso no São Jorge estava aberto e podia ter vagas, que me propôs, olha lá, não queres tentar, porque tu sempre gostaste disto. E pronto, foi ela basicamente que me propôs eu experimentar e eu disse, ok, vamos tentar. E pronto, e fiz o curso. Eu apaixonei-me facilmente pelas reportagens, por escrever notícias, pelas entrevistas. Foi muito fácil. Se calhar já estava cá dentro. Nós tínhamos a Gazeta do São Jorge, que era impressa, e também fizemos uma revista. E eu lembro que a capa da revista foi o meu trabalho, porque o Álvaro Cunhal morreu nessa altura. Foi algo que foi assim, algo impactante, porque havia mesmo muita gente mesmo. Houve uma altura que eu fiquei com os pés no ar, ali acho que foi na Praça do Chile, e pronto, e depois escrevi sobre isso, mas essa foi a outra parte que eu acho que me levou imediatamente a gostar do jornalismo, foi a parte escrita e conseguir transportar para um texto aquilo que eu via. E portanto essa parte foi bastante fácil. Mas foi um bocadinho por sugestão da minha irmã, que eu costumo dizer que é melhor jornalista do que eu. Foi sugestão dela eu enverdar pelo jornalismo e pronto, e construir este percurso. Para querer ser jogador de futebol, que foi óbvio, como todos os miúdos, não é? Não, eu sempre quis fazer algo ligado ao desporto, ok? E isso para mim é algo que eu tinha muito presente. E há uma altura que eu também fui fundador de um clube, dirigente, e portanto sempre estive ligado, o desporto sempre esteve ligado a mim de alguma forma. Fundei um clube chamado Unidos da Estação, aliás eu fui fundador da associação, ok? E aquela é uma associação muito local, de um bairro em São Pedro Sul, basicamente, que não nasceu para ser um clube, mas que depois se transformou num clube de futsal. E, por muito pequeno que seja, eu tenho muito orgulho nela, até porque ela foi fundada com grandes amigos meus. Eu fui campeão distrital por esse clube, joguei na 3ª Divisão Nacional de Futsal, foi o máximo que consegui na minha brilhante carreira. Tenho 3 pessoas para quem eu olho. Uma, claramente, já que falei nela, é a minha irmã. Para mim será sempre uma referência. Depois tenho um antigo diretor meu, que o Luís Sobral. O Luís Sobral foi o meu formador, foi a pessoa que me convidou para eu ir para o Mais Futebol. Mas é sempre alguém que eu tive como referência e agora ainda mais pelo cargo que tenho, ok? Depois há um terceiro, há uma terceira pessoa que eu conheci na minha vida pessoal, que foi o David Lopes Ramos.
Pá, foi das melhores pessoas que eu conheci. O David, quando eu conheci, era jornalista do Público, e tinha uma sensibilidade para as coisas incrível. O trabalho dele era fazer crítica a restaurantes, e ele dizia uma coisa, ele tinha muita noção de que os restaurantes muitas vezes são empresas familiares, okay? E ele tinha muita noção de que podia estar a escrever sobre o sustento de uma família. Mas tinha de ser fiel aos seus leitores, tinha de ser fiel ao seu trabalho e, portanto, o modo como ele depois executava isso em escrita era extraordinário. Mas, sobretudo para mim, foi uma referência no sentido de que é possível fazer as coisas bem. É possível manter a espinha direita. E foi das melhores pessoas que eu conheci. Pai, que me marcou no sentido da humanidade que ele conseguia colocar nas coisas e também no seu trabalho, mesmo sendo escrever sobre comida. Era uma coisa que ele fazia extraordinariamente bem. A primeira vez que fui a um estádio com uma acreditação foi um Sporting Halmstad. Acabei a trabalhar porque o Sporting perdeu e foi eliminado e a equipa da bola pediu-me, olha, isto é possível que haja contestação, dá só uma volta ao estádio para perceber se há pontos, se passa alguma coisa ou não, e ensinaram uma coisa que fundamental, que é esconda a credencial, e assim fiz, e esse dia do esconda a credencial e vai, serviu-me para eu passar despercebido noutros serviços e noutras situações tensas. Eu fui acompanhar a seleção de Angola e eu fui fazer 2 jogos da seleção angolana. Um com a Costa do Marfim e outro com a Guiné. Chego a França, tinha tudo marcado, e chego a Paris e há uma greve geral de transportes. Mas depois o primeiro jogo com a Costa do Marfim ainda era um bocado longe, fui de táxi e depois não conseguia sair de creio que era Melan, a localidade. Lá descobri um português que jogava no clube da terra e que me tentou ajudar, e aquilo que ele me sugeriu foi, olha, o organizador do jogo é um português, você vai ali ter com ele e pode ser que ele lhe arranje uma solução. E eu assim fiz. E ele disse, sim, não se preocupe, que perguntou-me onde é que eu estava. Então, mas você está onde? Disse o nome da localidade, Gurini. E ele fez uma cara e disse, epá, quem é que lhe marcou aí? Eu disse, olha, foi a Secretaria de Redação, foi o hotel que foi encontrado. E ele fez muito sério, disse-me, eu levo lá, eu deixo à porta do hotel. Isto acaba com o Lucídio Ribeiro a dizer-me, olha, eu amanhã vou ao hotel da seleção angolana, queres vir comigo? E eu disse, claro, então. Tive acesso exclusivo aos jogadores e depois o Sr. Lucídio ia-me levar outra vez para o hotel. E às tantas diz-me, olha, eu só tenho de fazer aqui uma paragem e vamos parar ao Hotel da Guiné, onde eu de repente dou conta, estou eu, Lucídio Ribeiro, os dirigentes da Guiné, o selecionador da Guiné, e ele a negociar um contrato com eles. E eu metido naquilo, quer dizer, ele não é, eles a falar em francês, e ele às tantas virava-se para mim, não é, eu dizia, claro que fiz, aliás, uma das que eu gostei mesmo muito de fazer, até foi há pouco tempo, foi o Peter Schmeichel. Foi uma entrevista que eu gostei de fazer num evento em que a bola foi media partner. Antes de entrarmos para palco, ele fez questão de estar sentado ao meu lado, a conversar comigo. E é uma coisa que eu, no meio dessas conversas, acabas sempre de descobrir alguma coisa. Uma das minhas memórias, por exemplo, ainda não era jornalista, e se calhar pouca gente tem pouca noção disso, entre a despedida do Michel Prudhomme e o anúncio e a apresentação do Peter Schmeichel em Alvalade, o primeiro jogo que ele fez, são poucos dias de diferença. Diria que são 3, 4 dias de diferença. Eu fui a esses 2 jogos, curiosamente. E estava a falar disso com ele, e ele às tantas diz-me, sabes o que é curioso? É que eu e o Prudhomme estamos a falar de 2 dos maiores guarda-redes que passaram pelo futebol português. Ele disse, o que é curioso é que eu e o Prudhomme vivíamos praticamente ao lado um do outro, vivíamos a 200 ou 300 metros um do outro, e portanto víamos muitas vezes. Eu acho que foi uma entrevista que correu bem, e eu pelo menos gostei do resultado.
Olha, vou-te contar uma que eu adorei fazer aquilo, mas não correu, o resultado final não foi propriamente bom. Houve uma altura que eu fui viver para Timor-Leste. Quando cheguei a Timor percebi facilmente, ok, eu não vou, eu fui sem emprego, sem trabalho, estava com uma licença sem vencimento do sítio onde trabalhava, e quando lá cheguei percebi facilmente, ok, eu não vou ser jornalista aqui de certeza, mas depois houve um dia em que eu trabalhava para uma empresa timorense, lá está, sempre ligado ao desporto, vi um dos jogos mais estranhos que eu vi na minha vida, foi um Timor-Leste-Mongólia, que foi o primeiro jogo do Mundial 2018, porque o Mundial começa com a qualificação e esse foi o pontapé de saída. Mas houve uma altura em que eu estava a trabalhar e ia existir o Tour de Timor, que é uma prova de ciclismo, de mountain bike. Pensei, pá, o que é que vou ficar a fazer em Dili? Olha, estava com saudades de fazer jornalismo, então propus ao jornal em que eu trabalhava, olha, isto vai acontecer, e eu acho que isto vai dar uma boa reportagem. Muito duro. Eu não fui de bicicleta, fui de 4x4, mas acho, e tudo aquilo que aconteceu, desde, enfim, algumas reclamações de ciclistas timorenses, toda a preparação, toda a logística, mas sobretudo as cores, o contacto com o povo, eu acho que foi uma coisa extraordinária e uma coisa que eu não vou viver outra vez. E surpreendeu-me também pelos atletas que lá iam. Para mim foi incrível, nós chegámos a dormir em casa de pessoas, mas tudo aquilo, e chegar e as pessoas estarem a cozinhar para nós, enfim, foi uma experiência incrível e muito menos não fiz jus às cores e à beleza e à dureza do que era aquela prova. Para mim, continua a ser super interessante o que é que move as pessoas para, de repente, eu vou passar 4 horas em cima de uma bicicleta com uma umidade de 90, ok? Um calor incrível, mas vou fazer. Provavelmente gostava de escrever não uma notícia, mas provavelmente gostava de fazer uma reportagem sobre uma figura do desporto. Por exemplo, eu adoraria entrevistar o Pablo Aimar, por exemplo, porque eu acho, primeiro porque acho que é um jogador que é reconhecido em Portugal pelos 3 grandes, unânime em termos de qualidade, mas mais do que isso, interessa-me a cabeça dele. É isso que me interessa. Cada vez que ele diz alguma coisa, sai de lá uma ideia. Gostava de fazer uma boa reportagem, uma boa história, entrar na intimidade no sentido de entrar no pensamento de um atleta e explicar o seu percurso, desde que era miúdo, qual foi a primeira bola em que ele tocou, se foi uma bola de beisebol, foi de basquete, foi de futebol, até à sua glória ou à sua queda. Portanto, acho que gostava de escrever e escrever, portanto, seria assim. Eu sou o Luís Pedro Ferreira e hoje na bola joguei eu.